Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2013. Estamos juntos há 534 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 20. Estamos estudando a vida de Davi como rei de Israel sobre as 12 tribos. Davi unificou as tribos que andavam divididas desde a morte de Saul, conquistou a capital Jerusalém, trouxe a arca para lá. E essa história está sendo narrada tanto no livro de Samuel, até o seu capítulo 6, que já lemos, quanto no primeiro livro das Crônicas, até o seu capítulo 15, que também já lemos. A essas alturas da história, a arca está lá, os sacerdotes já estão trabalhando, os levitas estão com instrumentos músicos louvando ao Senhor, Davi coordena todo o povo e o seu reinado está se expandindo. Irão, rei de Tiro, mandou que fosse construído um palácio para Davi, e Davi já derrotou filisteus e continua sendo bem sucedido em suas campanhas militares. É bastante natural imaginarmos que o rei que se preocupou em trazer a arca, em equipar músicos, em cuidar do trabalho dos sacerdotes, esteja preocupado em ensinar a nação a buscar a Deus nos momentos de batalha. Foi justamente aí que Saul falhou, quando desprezou a ordem de Samuel para esperar o sacrifício, para depois ir batalhar, e quando Samuel não chegava, Saul se meteu a sacrificar. E então Saul foi recusado. Davi não, ele quer acertar nesse ponto. E então, o homem que cuidou de todas essas coisas vai compor um salmo para ensinar o povo a se dirigir a Deus, pedindo vitória para o rei nas campanhas militares que ele haverá de ter. É por isso que este salmo é endereçado ao mestre de canto e como um salmo de Davi. Davi compõe estas palavras e as endereça ao mestre de canto, possivelmente Quenanias, aquele que foi mencionado lá em 1 Crônicas, como o líder, o chefe dos cantores, por ser entendido nisso. E então a ideia é que o povo soubesse buscar a Deus antes das batalhas nas quais o rei haveria de liderá-los. Portanto, este salmo é a oração antes da batalha. E ele é dividido em duas partes. Os versos 1 a 5 seriam algo que a congregação como um todo cantaria olhando para o rei. Veja como faz sentido. Todo mundo olha para o rei antes da batalha, todo mundo em torno ali dos sacrifícios sendo apresentados, os sacerdotes reunidos e tudo, e o povo então começa a cantar olhando para o rei. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, que estavam sendo oferecidos antes da batalha. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Que Deus te atenda. E aí vem uma promessa do povo. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. É como se o rei tivesse se consagrado a Deus, tivesse pedido a Deus que lhe desse vitória, feito votos a Deus em relação a esta vitória, tivesse oferecido sacrifícios e toda a congregação de Israel olhasse para o rei agora e dissesse: que Deus te abençoe, que daqui de Sião o Senhor te mande o poder necessário para vencer e que os teus votos, as tuas orações sejam ouvidas, sejam atendidas. Na sequência, vemos do verso 6 até o verso 8, uma resposta que seria dada ou pelo próprio rei, ou por um sacerdote que estaria ali liderando o canto e a oração como um todo. Seria dito o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ou seria o próprio rei dizendo: eu sei que Deus vai responder a oração de vocês. Ou seria o próprio sacerdote olhando para o povo e para o próprio rei dizendo: pode ir em paz, que Deus vai te atender. Essa seria a oração. E terminava tudo com um grande clamor geral no verso 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Tudo isso para mim faz bastante sentido como sendo algo da época de Davi por vários elementos do próprio texto. Primeiro porque o título diz que o salmo é de Davi. É verdade, às vezes esse título significa que Davi é o assunto do salmo e não o autor do salmo. Porém, penso que neste caso é bastante provável que Davi seja o autor. Por quê? Por outros elementos do próprio texto. Verso 2 nós vemos:
Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. A palavra traduzida aqui como santuário pode nos levar a entender templo, mas no hebraico está escrito da sua santidade te envie socorro. Isso pode significar a presença da arca em Jerusalém, e não necessariamente todo o templo construído. E a presença só da arca é, com toda certeza, da época de Davi, visto que Salomão construiu o templo. Um outro elemento é no verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. É um argumento mais fraco, é verdade, mas nós vemos Davi sendo continuamente designado como ungido de Deus pelo profeta Samuel, aquele que se referia a Saul como ungido de Deus em quem não haveria de tocar e tudo mais. Mas um argumento bastante interessante também vem do verso 7, quando se diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Se você ler 2 Samuel capítulo 8, verso 4, está ali. Nós acabamos de ler 2 Samuel 6, então é pouco tempo depois. Você vai ver que Davi enfrenta inimigos que têm carros com cavalos e que ele derrota esses inimigos no poder do Senhor. Ele vai derrotar os filisteus e depois vai enfrentar outros inimigos armados assim e vai ser vitorioso. E então faz muito sentido que este salmo tenha sido composto, por exemplo, depois dessa batalha, quando Jerusalém está se fortalecendo cada vez mais, e Davi, que está vendo os sacerdotes que ele mandou trabalhando, os levitas que ele designou tocando, a vida religiosa da nação se fortalecendo, Kenanias trabalhando, que ele tenha composto essa canção para orientar o povo a orar por ele antes das guerras. Afinal, Saul tropeçou neste ponto, ele não quer tropeçar. Se este salmo foi escrito posteriormente por um outro rei, e a ideia davídica esteja por trás do salmo, e por isso ele foi chamado de Salmo de Davi, não há muita dificuldade para nós. Continuamos com as figuras centrais. É Deus, através do seu povo escolhido, que é governado pelo seu rei ungido, que manifesta na história desta nação a sua glória perante o mundo todo. E ai daquele que se levanta contra o povo de Deus e contra o rei que o próprio Deus escolheu. Isso vai se reverberar por todo o cânon bíblico, de tal forma que o céu é visto por João como a nova Jerusalém, a cidade de Sião celestial. O rei de Jerusalém lá é visto como o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho supremo de Davi. E esta ideia, então, está presente por trás dos salmos reais que nós já andamos lendo, como é o caso do Salmo 2, em que aquele que se opõe ao rei israelita, na verdade, se opõe ao próprio Deus, porque Deus falou que ia tratar dos filhos de Davi como seus próprios filhos. E então, de um filho de Davi, viria aquele que nós sabemos ser o filho do próprio Deus. Conotações messiânicas, conotações históricas, tudo se encaixando. E sendo Davi ou não sendo, nós temos aqui uma perfeita ocasião de estudar este salmo com um contexto que vai nos ajudar a compreendê-lo muito bem. Eu creio que foi Davi. Acho que faz bastante sentido tudo isso. Mas, acima de tudo, eu quero olhar para o filho de Davi, o rei supremo, que foi vitorioso nas batalhas e que teve o seu sacrifício, o sacrifício de si mesmo, aceito pelo Pai, e lhe deu a maior de todas as vitórias, e por isso mesmo lhe deu o maior de todos os nomes em quem nós nos gloriamos. Deus deu vitória a Cristo. E é esta a interpretação final deste salmo para qualquer cristão. Deus deu vitória ao seu rei. E nesse rei nós nos regozijamos. A ele servimos, a ele seguimos. E a ele agora oramos para que nos abençoe e nos proteja com seu braço forte e poderoso. Eu espero que estas considerações te ajudem a compreender este salmo e que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, para estudar um pouco mais. Boa leitura, bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.